Você já imaginou entrar em um hotel abandonado e descobrir que ele guarda segredos sombrios, capazes de congelar até o sangue nas veias? Um grupo de amigos decidiu desafiar o medo e explorar o misterioso Hotel Eldorado, perdido em uma floresta remota. O que parecia ser apenas uma aventura logo se transformou em um pesadelo, com risadas estranhas e sombras que se moviam sozinhas. Mas o pior estava por vir. Ao investigar, eles descobrem que o hotel esconde um passado terrível, um massacre ocorrido décadas atrás, e uma maldição que ainda persegue qualquer um que se atreva a entrar. E, enquanto tentam escapar, eles percebem que o terror nunca os deixará, pois o hotel ainda está de olhos bem abertos, esperando pela próxima vítima. Você teria coragem de entrar nesse lugar? Era uma noite comum, daquelas que passam sem deixar grandes lembranças, até que Lucas, um dos mais curiosos do grupo, apareceu com uma ideia que mudaria tudo. Eles estavam reunidos na sala de Bruno, entre risadas, jogos e histórias de terror inventadas, quando Lucas, com um olhar brilhante e um sorriso desafiador, anunciou: "Vocês já ouviram falar do hotel? Você já imaginou entrar em um hotel abandonado e descobrir que ele guarda segredos sombrios, capazes de congelar até o sangue nas veias?" Um grupo de amigos decidiu desafiar o medo e explorar o misterioso Hotel Eldorado, perdido em uma floresta remota. O que parecia ser apenas uma aventura logo se transformou em um pesadelo, com risadas estranhas e sombras que se moviam sozinhas. Mas o pior estava por vir. Mas antes de ir para o terceiro parágrafo, já verifique se você está inscrito no canal. Ao investigar, eles descobrem que o hotel esconde um passado terrível, um massacre ocorrido décadas atrás, e uma maldição que ainda persegue qualquer um que se atreva a entrar. E, enquanto tentam escapar, eles percebem que o terror nunca os deixará, pois o hotel ainda está de olhos bem abertos, esperando pela próxima vítima. Você teria coragem de entrar nesse lugar? Os amigos pararam por um momento, intrigados. Larissa foi a primeira a responder, com um tom de desconfiança. Hotel Eldorado? Isso não é aquele lugar cheio de histórias malucas? Dizem que é assombrado. Lucas se animou. Era exatamente isso que queria ouvir. Ele puxou o celular e começou a mostrar artigos, fóruns e vídeos sombrios sobre o lugar. Cada fonte contava uma história diferente, mas todas tinham algo em comum. O hotel era famoso por seu passado misterioso e por ser palco de desaparecimentos nunca resolvidos. "Olha só isso aqui", disse ele, mostrando uma notícia antiga em preto e branco. Nos anos 1930, o hotel foi um dos mais luxuosos da região. Festas glamourosas, hóspedes ricos. Mas tudo mudou quando, numa noite, simplesmente desapareceram. Todos os hóspedes e funcionários sumiram sem deixar rastros. Bruno, que até então parecia desinteressado, levantou uma sobrancelha. Como assim desapareceram? Ninguém investigou? Lucas balançou a cabeça, quase como se estivesse contando uma história que já ouvirá 1000 vezes. 2. Investigaram. Encontraram o salão principal todo arrumado, como se uma festa tivesse acontecido, mas não havia ninguém lá. Apenas mesas postas, roupas espalhadas e marcas de algo estranho. Alguns dizem que eram pegadas que não pareciam humanas. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, enquanto cada um imaginava a cena. Larissa, que era mais cética, riu nervosamente. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu comentário. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Tá, mas isso é só lenda, né? Alguma explicação deve ter. Lucas então puxou mais informações. Ele mostrou um vídeo de um explorador urbano que tentou passar uma noite no hotel. A filmagem era mal iluminada, mas dava para ouvir ruídos estranhos, como passos, sussurros e uma risada infantil ao fundo. No final do vídeo, o explorador dizia, em um tom sério: "Não passem mais de 1 hora lá dentro. Aquilo não é só uma construção velha. É como se o hotel te observasse." O grupo assistiu ao vídeo em silêncio, sentindo a tensão crescer. Mas, ao invés de assustá-los, aquilo despertou algo mais forte: a curiosidade. Eles eram amigos desde a infância, acostumados a se desafiar e a buscar emoções em lugares proibidos. Um hotel abandonado com uma história dessas? Era exatamente o tipo de aventura que não poderiam deixar passar. "Eu topo", disse Bruno, quebrando o silêncio. Lucas sorriu, sabendo que convencer os outros seria fácil depois disso. Larissa hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Por fim, Ana, a mais quieta do grupo, olhou para eles com um ar preocupado. "E se for verdade? E se algo der errado?" 3. Lucas tentou tranquilizá-la, embora a verdade fosse que ele também sentia um leve desconforto no fundo da alma.
Ana, é só uma história boba. Vamos lá, exploramos um pouco e saímos. Nada vai acontecer. Com o plano decidido, eles começaram a se preparar. Pesquisaram a localização do hotel, que ficava no meio de uma floresta densa, afastada de qualquer vila ou cidade. O caminho era pouco conhecido, e até o GPS tinha dificuldade em apontar a rota correta. Conversaram com alguns moradores locais para confirmar a existência do lugar, mas as reações que receberam só tornam tudo mais assustador. O Eldorado ainda está lá, mas vocês não deviam ir, disse um senhor de idade, sentado em frente a uma mercearia. Aquilo não é lugar para gente viva. As árvores ao redor sussurram, disse outra mulher, evitando olhar diretamente para eles. Quem entra lá, nunca volta do mesmo jeito. Esses avisos, ao invés de afastá-los, só aumentaram a empolgação. Lucas, sempre o mais destemido, brincava dizendo que eram histórias para assustar crianças. Mas, mesmo entre risadas, havia uma tensão palpável. No fundo, nenhum deles sabia exatamente o que estavam prestes a enfrentar. O dia da expedição chegou. Com mochilas nas costas, lanternas, câmeras e uma dose de coragem que talvez fosse maior do que o bom senso, o grupo partiu rumo ao desconhecido. A floresta parecia mais densa e silenciosa do que imaginavam, e o caminho até o hotel era cheio de curvas fechadas e estradas de terra quase apagadas pelo tempo. Quando finalmente avistaram o Hotel Eldorado, sentiram um arrepio coletivo. A estrutura era imponente, mesmo em ruínas, e parecia observá-los, como se tivesse esperado por décadas pela chegada de novos visitantes. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, e as paredes cobertas de musgo contavam uma história que ninguém ali entendia completamente. Lucas deu um passo à frente, com a câmera em mãos, e disse, tentando soar confiante: "Bem, pessoal, acho que é hora de descobrir se as histórias são verdadeiras." Mal sabiam eles que, uma vez dentro daquele hotel, a linha entre lenda e realidade se tornaria mais tênue do que poderiam imaginar. A estrada de terra que levava ao Hotel Eldorado parecia infinita. O sol já começava a se esconder atrás das árvores altas e retorcidas da floresta, lançando sombras longas e sinistras no caminho. Cada curva estreita parecia levar a um lugar ainda mais isolado, e o silêncio era tão absoluto que até mesmo os pequenos sons do motor do carro soavam amplificados. Os amigos mal trocavam palavras, a tensão que pairava entre eles era quase palpável. Quando finalmente o carro parou, todos ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando para o que tinham diante de si. O Hotel Eldorado era ainda mais imponente do que qualquer um imaginava. Mesmo em ruínas, havia uma grandiosidade no prédio que intimidava. A estrutura de 3 andares parecia emergir da floresta como uma criatura adormecida, coberta por uma espessa camada de eras e musgo que subia pelas paredes desgastadas. As janelas, muitas delas quebradas ou parcialmente cobertas por tábuas, pareciam olhos vazios observando o grupo. Por um instante, Ana, que sempre era mais cautelosa, jurou ter visto uma sombra passar por uma das janelas do último andar. Ela piscou algumas vezes, mas a janela estava vazia. Engolindo em seco, ela decidiu não mencionar nada, mas seu aperto firme na alça da mochila não passou despercebido pelos outros. "Bom, é aqui", disse Lucas, tentando soar animado, mas a hesitação em sua voz era evidente. O grupo saiu do carro e se aproximou do hotel. O silêncio que o cercava era quase opressor, como se a floresta inteira segurasse a respiração. Não havia canto de pássaros, nem o som de insetos. Apenas o som abafado de suas próprias botas esmagando folhas secas e galhos quebrados. Larissa foi a primeira a notar algo estranho. Enquanto caminhavam em direção à entrada principal, as portas de madeira maciça, embora visivelmente desgastadas pelo tempo, rangeram sozinhas, abrindo-se lentamente como se os convidasse a entrar. "Alguém viu isso?" perguntou ela, parando no meio do caminho. Bruno, sempre o mais cético, riu nervosamente. "É só o vento, Larissa. Essas portas já devem estar quase caindo." Mas não havia vento. Nem uma brisa sequer. Ao passar pela entrada, o grupo sentiu o ar mudar. Lá fora, o clima já era frio devido à proximidade da noite, mas ali dentro o ar era gélido, quase como de um frigorífico. Eles se entreolharam, mas ninguém comentou nada. O saguão principal era vasto, com um teto alto onde ainda pendia um lustre empoeirado e parcialmente quebrado. O chão, outrora de mármore brilhante, estava rachado e coberto de sujeira, como se décadas de abandono tivessem se acumulado ali sem piedade. "Incrível", murmurou Lucas, enquanto iluminava o ambiente com sua lanterna. "Dá para imaginar como isso aqui era nos anos 30? De fato,
Mesmo em seu estado de decadência, era possível vislumbrar um pouco do glamour que o hotel um dia teve. Havia uma escadaria em espiral que subia até os andares superiores, com corrimões de ferro trabalhado agora enferrujados. Cadeiras e mesas estavam espalhadas pelo salão, muitas delas cobertas com lençóis brancos encardidos. Mas havia algo mais. Algo difícil de explicar. A atmosfera do lugar era pesada, como se uma presença invisível pairasse sobre eles. Cada passo ecoava de maneira exagerada, reverberando pelos corredores e dando a sensação de que não estavam sozinhos. Larissa passou a mão por uma das mesas cobertas e franziu o rosto ao notar que, apesar da poeira, havia marcas frescas de dedos. "Alguém esteve aqui recentemente?" perguntou ela, mostrando as marcas aos amigos. "Pode ser do explorador do vídeo", respondeu Bruno, tentando minimizar o desconforto crescente. Ele disse que veio há algumas semanas. Mas Larissa não parecia convencida. Algo sobre as marcas parecia errado, como se tivessem sido feitas há pouco tempo. Enquanto exploravam o saguão, o som de vidro quebrado fez todos pararem instantaneamente. Olharam ao redor, procurando a origem, mas não havia nada. Lucas apontou a lanterna em direção a um dos espelhos pendurados na parede. Embora estivesse trincado, refletia o salão com clareza. Ele deu alguns passos para trás, franzindo a testa. "O que foi?" perguntou Ana, já nervosa. "O espelho, tem algo errado com ele", respondeu Lucas, hesitante. O grupo se aproximou e, ao olhar para o reflexo, sentiram o coração gelar. Ali, no canto do espelho, uma sombra escura parecia estar parada, imóvel. Mas quando viraram para olhar diretamente para o canto do salão, não havia nada lá. "Isso é um reflexo errado?" perguntou Larissa, com a voz trêmula. "Deve ser só uma ilusão. O espelho está trincado, a luz da lanterna faz sombras estranhas", disse Bruno, embora sua voz não transmitisse a confiança de sempre. Eles decidiram continuar. O grupo subiu a escada, cada degrau rangendo sob seus pés, como se o próprio prédio estivesse se queixando de sua presença. Conforme subiam, a sensação de serem observados aumentava. Lucas parou no meio da escada e olhou para trás, iluminando o saguão vazio. Ele não disse nada, mas jurava ter ouvido passos atrás deles. No andar superior, encontraram quartos com portas abertas, cada um mais deteriorado que o outro. Camas velhas, armários tombados e papel de parede descascando compunham o cenário, mas era o silêncio que mais incomodava. Um silêncio que parecia esperar. Foi quando ouviram novamente um rangido vindo do corredor à frente. Um som lento, ritmado, como se alguém estivesse abrindo e fechando uma porta. "A gente devia sair", disse Ana, segurando o braço de Larissa. Mas Lucas, teimoso como sempre, insistiu. "Não podemos desistir agora. Já estamos aqui." Eles continuaram, com cada passo os levando mais fundo naquele lugar que parecia vivo. E, embora não quisessem admitir, todos sentiam a mesma coisa: o hotel estava esperando por eles. Os amigos estavam imersos em um lugar que parecia existir fora do tempo. O Hotel Eldorado, com suas paredes desgastadas e corredores escuros, parecia engolir cada passo deles. A sensação de estar sendo observado era palpável, como se os próprios muros estivessem respirando, aguardando algo, ou talvez alguém. As lanternas tremeluziam, lançando sombras que dançavam nas paredes, criando formas distorcidas que ninguém se atrevia a olhar diretamente. "Vamos dar uma volta, ver o que mais a gente encontra", disse Lucas, tentando parecer confiante, embora sua voz traísse uma ansiedade crescente. O grupo seguiu, com os passos abafados pela espessa camada de poeira que cobria o chão. À medida que caminhavam pelos corredores, cada canto parecia mais sombrio que o anterior. O ambiente, saturado de um cheiro de mofo e madeira podre, se tornou ainda mais opressor. As portas dos quartos estavam, em sua maioria, entreabertas, revelando interiores decadentes. Camas viradas de lado, móveis cobertos por lençóis brancos e amarelados que pareciam esconder algo. Mas o que? Larissa, a mais sensível, sentiu um calafrio ao passar pela porta de um dos quartos. Uma sensação de frio intenso a envolveu, como se algo estivesse esperando lá dentro. Ela olhou rapidamente para os amigos, mas ninguém parecia notar. Todos estavam concentrados demais nas sombras que pareciam se mover por conta própria. De repente, o som de uma risada infantil ecoou pelos corredores. Ninguém falou nada por um momento, mas todos ouviram claramente. Não havia crianças no hotel, não naquele momento. "Foi isso?", perguntou Ana, parando no meio do corredor. "Deve ser o vento",
disse Bruno, tentando forçar um sorriso, mas a dúvida já se espalhava em sua voz. No entanto, o som não parecia ter vindo do vento. 5 era uma risada suave e estranha, quase como se estivesse vindo de um lugar muito distante, mas ao mesmo tempo, muito próximo. Ela se espalhou pelos corredores vazios, como se várias crianças estivessem brincando ou espreitando. Mas não havia ninguém ali. Enquanto isso, Lucas continuava a filmar, ansioso para capturar qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas à medida que se afastaram do saguão, a sensação de desconforto aumentava. O ambiente parecia mudando a cada passo, como se o hotel estivesse se rearranjando para acomodar algo ou alguém. Então, no fim do corredor, algo chamou a atenção de todos. Era uma figura, uma mulher, vestida de branco. Seu vestido longo e ondulado parecia flutuar, como se não tocasse o chão. O cabelo, escuro e desgrenhado, caía sobre o rosto, tornando difícil identificar suas feições. Ela estava parada, imóvel, no final do corredor, olhando para eles. "Quem é aquela?" perguntou Larissa, quase sussurrando. Lucas, sem hesitar, pegou a câmera e começou a filmar, caminhando em direção à figura. Mas assim que ele deu um passo, a mulher desapareceu. Não foi um movimento normal, como alguém saindo de vista. Foi mais como se ela tivesse se desfeito no ar, como uma névoa que se dissipa. Eu não vi direito, disse Lucas, paralisado no corredor. Acho que minha visão tá falhando. Mas os outros viram. Todos viram. O ar estava mais pesado agora, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Sem saber o que fazer, eles continuaram explorando, mas com uma sensação crescente de que o tempo no hotel estava se distorcendo. Em um dos quartos próximos, a porta estava completamente aberta, uma visão perturbadora que não se encaixava com o restante da estrutura abandonada. Quando entraram, o que viram foi ainda mais estranho. O quarto, embora coberto de poeira e destruído pelo tempo, parecia estar em estado de abandono recente. Havia uma cama grande no centro, mas o mais assustador era a decoração do lugar. Havia desenhos infantis nas paredes, feitos com algo que parecia ser giz. Mas o que os desconcertou foi que os desenhos estavam claramente novos, como se alguém tivesse desenhado há pouco tempo, e não décadas atrás. De repente, uma das lâmpadas, que mal iluminava o ambiente, começou a piscar. O zumbido da eletricidade mal funcionando fez o coração de todos disparar. "Isso não é normal", disse Ana, agarrando o braço de Larissa. Antes que alguém pudesse responder, uma batida forte e contínua, como se algo estivesse batendo na parede do outro lado do quarto, fez todos se encolherem. Não era vento, não era uma janela batendo. Era uma batida ritmada, como um tambor, vindo do fundo do corredor. "O que é isso?" sussurrou Larissa, os olhos arregalados, fixados no ponto de onde o som vinha. De repente, as risadas infantis começaram novamente. Elas ecoaram pelo corredor, se misturando com o som da batida, até que tudo se tornou um único caos de sons desconexos. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu em seguida. Enquanto eles estavam lá, paralisados pela confusão de ruídos, uma sombra surgiu diante deles. Era uma forma indistinta, mas parecia humana, uma figura alta que se movia rápido e desaparecia nos cantos escuros do corredor. Todos se viraram na direção da sombra, mas ela já havia desaparecido, deixando apenas o eco de seus passos. "Vamos sair, agora", disse Ana, quase chorando. Mas era tarde demais. As portas começaram a se fechar sozinhas. O hotel, que antes parecia imóvel, agora parecia se fechar ao redor deles, como se quisesse prender seus visitantes para sempre. Sem saber para onde ir, o grupo correu para o andar superior, tentando escapar da pressão crescente que os envolvia. Mas, enquanto subiam as escadas rangentes, uma figura feminina de branco apareceu novamente, desta vez no topo da escada, olhando diretamente para eles. A mulher parecia sorrir, mas seus olhos estavam vazios, sem vida. E, antes que alguém pudesse se mover, ela se desfez no ar, deixando apenas uma sensação de pavor no ar. O terror estava apenas começando, e os amigos começaram a perceber que talvez o Hotel Eldorado não fosse apenas um lugar abandonado. Ele era um ser vivo, algo muito mais antigo e muito mais perigoso do que jamais poderiam ter imaginado. O grupo de amigos, agora completamente dominado pelo pavor, desceu as escadas rangentes em direção ao porão. O ar estava denso, mais frio a cada passo. À medida que se aproximavam, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, como se o próprio ambiente estivesse tentando afastá-los daquele lugar maldito. Uma sensação indescritível de perigo iminente parecia envolver cada um deles, mas, mesmo assim, algo os mantinha ali.
A necessidade de entender o que estava acontecendo, de descobrir o que se escondia naquele hotel, os forçava a continuar. Ao chegarem à porta do porão, Larissa hesitou. A madeira da porta estava envelhecida e carcomida, como se o tempo tivesse deixado ali sua marca. O som de um estalo a fez dar um passo atrás, mas Lucas, impaciente, empurrou a porta com força. Ela rangeu, abrindo-se lentamente, revelando uma escuridão impenetrável além. Eles acenderam suas lanternas e desceram, um a um, em silêncio. O cheiro de mofo e algo mais, um odor metálico e pesado, os envolveu, deixando todos com a sensação de estarem entrando em um lugar que deveria ter sido deixado intocado. O porão era um grande espaço aberto, com prateleiras enferrujadas e caixas de papelão caídas, muitas delas apodrecendo com o tempo. Mas o que realmente chamou a atenção deles foi o canto escuro da sala, onde, sobre uma mesa velha e coberta de poeira, estavam vários documentos empilhados, acompanhados de uma caixa de fitas cassetes. A princípio, parecia apenas uma pilha de coisas velhas, mas algo os atraiu até ali. O silêncio foi quebrado por Lucas, que, com uma expressão curiosa, se aproximou e pegou uma das fitas. "O que será isso?" disse ele, examinando a fita e percebendo que ela estava marcada com uma etiqueta amarela e desbotada. O que estava escrito nela era quase legível: Noite da Gala 1932. A ideia de ouvir uma fita antiga parecia uma oportunidade de entender o que realmente acontecerá no hotel. Lucas colocou a fita no gravador portátil que trouxera, e todos se aproximaram, esperando que aquilo explicasse o que estava acontecendo. O som abafado das fitas começava a ecoar pela sala silenciosa. Primeiro, havia um estalo, e então a voz de um homem, baixa e tensa, entrou em cena. 31 de dezembro de 1932. A noite da nossa gala de Ano Novo. A maior festa do Hotel Eldorado. Todos os convidados estão aqui. Margarete está radiante hoje, como sempre, mas algo está errado, algo na atmosfera, não sei, alguma coisa se aproxima. O som da voz era trêmulo, como se o homem estivesse em pânico. A fita estalava, e a gravação continuava, agora com sons de passos apressados e portas batendo. Eles estão aqui. Estão nos observando. Não posso mais esconder. Deus, os gritos. A última coisa que vi foi o rosto de Margarete, seus olhos, vazios. Ela não pode sair de lá. Eles estão lá embaixo. Ela é parte disso agora. Não há escapatória. Todos morreremos. A fita parou abruptamente. O silêncio foi esmagador. O grupo ficou estático, absorvendo o que acabará de ouvir. O ar se tornou ainda mais pesado, e a sensação de estar sendo observado era agora quase insuportável. Ana, a mais sensível de todos, não conseguiu mais suportar. Sete, o que aconteceu naquela noite? Quem eram essas pessoas? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Bruno, que até então se mantinha cético, começou a tremer. Ele nunca tinha acreditado realmente nas histórias sobre o hotel, mas agora, depois de ouvir aquilo, ele estava começando a duvidar de tudo o que pensara até então. Foi um massacre, disse Lucas, a voz trêmula, tentando entender as palavras da fita. Todos morreram naquela noite. E Margarete, ela era a dona do hotel. Mas a parte mais perturbadora é que parece que ela morreu, mas algo nela ficou. Algo a mantém aqui. Ela está presa àquela noite. O som das palavras pairou no ar, pesado e angustiante. Eles sabiam agora que o Hotel Eldorado não era apenas um lugar onde algo terrível acontecerá. O hotel era uma prisão, não apenas para os mortos, mas também para os vivos que quisessem entrar. Mas o que mais os aterrorizava era a possibilidade de que Margarete, a mulher de branco, que eles haviam visto e que continuava a aparecer nos corredores, fosse realmente a dona do hotel, amaldiçoada a reviver sua própria morte, noite após noite. O grupo, agora completamente abalado, se virou para sair do porão, mas o que encontraram os paralisou. No topo da escada, a figura de Margarete estava ali, parada, com seus cabelos longos e desgrenhados caindo sobre o rosto pálido e vazio. Seus olhos, se é que ainda eram olhos, estavam completamente opacos, como se ela tivesse sido arrancada de seu próprio corpo. Ela os observava, sem se mover, mas seus lábios começaram a se mexer lentamente, formando palavras inaudíveis. O medo os tomou por completo. Não havia como fugir. A mulher de branco se aproximou lentamente, seus passos silenciosos, mas pesados, como se cada um fosse um anúncio de que eles estavam prestes a enfrentar a verdadeira essência do horror que residia no hotel. Ela está tentando nos dizer algo, sussurrou Larissa, agarrando o braço de Bruno.
Mas antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, a figura se desfez no ar, como se nunca tivesse estado ali. O som de suas palavras agora pairava nos ouvidos deles, mas o que realmente perturbou foi o que ficou, uma sensação de que algo seguia, como se a morte não fosse apenas uma lembrança, mas uma promessa. O som de passos, abafados e distantes, parecia surgir de todos os cantos do hotel, ecoando como um lembrete constante de que eles não estavam mais sozinhos. O medo havia atingido seu ápice, e nenhum dos amigos sabia ao certo quanto tempo mais conseguiriam resistir à pressão de estar dentro daquele lugar maldito. Cada um estava mais suprimido pela sensação de estar sendo observado, como se os olhos de Margarete, mesmo ausentes, o seguissem de todas as direções. Com a respiração entrecortada e os corpos tensos, o grupo se reuniu na entrada principal, desesperados para encontrar uma saída. Mas, ao tentar abrir a porta, um som ensurdecedor os paralisou. O trinco trava com força, e as portas, que antes estavam soltas, agora estavam seladas. Como se o próprio hotel tivesse decidido impedir sua fuga. Larissa tentou puxar a maçaneta, mas nada aconteceu. Bruno atirou contra a porta, com toda a força que tinha, mas ela permanecia imutável, como se fosse uma parede de concreto. "Estamos presos!" gritou Ana, o pânico transparecendo em sua voz. De repente, o som dos passos se tornou mais nítido. Não eram apenas passos solitários, mas passos arrastados, pesados, como se algo, ou alguém, estivesse se arrastando em sua direção. E então, ela apareceu. A figura de Margarete, mais próxima do que nunca. Seus cabelos estavam espalhados, cobrindo seu rosto, e sua figura estava envolta em uma névoa espessa, como se ela estivesse se materializando diretamente do pesadelo. A cada passo dela, o ar se tornava mais gelado e o silêncio mais profundo, como se o hotel inteiro estivesse segurando a respiração. Os amigos ficaram paralisados de terror, incapazes de se mover ou fazer qualquer coisa. Margarete avançava, seus olhos fixos neles, e seu rosto, embora pálido e macabro, ainda refletia um resquício de humanidade, mas uma humanidade distorcida e transformada por algo muito mais sombrio. "Oito, o que ela quer de nós?" Larissa sussurrou, o medo quase consumindo sua voz. A figura de Margarete, sem palavras, apenas os observava. Ela estendeu uma mão, mas não tocou nenhum deles. A atmosfera estava densa e ameaçadora, como se tudo que eles tinham feito, todos os documentos, todas as descobertas sobre o massacre e o ritual, nada mais fosse que uma preparação para um confronto final. Era uma batalha contra algo que não poderia ser derrotado com lógica, apenas com ação. Algo que exigia sacrifício. Foi então que Lucas, com os olhos fixos na figura da mulher de branco, percebeu o que precisava ser feito. Sem hesitar, ele se virou para os outros e gritou: "Os documentos! Precisamos queimá-los! É a única forma de acabar com isso." A decisão foi tomada em um instante, e o grupo correu até a pilha de papéis e fitas, jogando-os nas chamas de uma velha lareira que ainda ardia fracamente no canto da sala. Mas não era só o fogo que consumia a história, era o fogo que queimava o passado do hotel, a própria maldição que havia se espalhado pelos corredores por tanto tempo. Conforme as chamas aumentavam, a figura de Margarete começou a se contorcer, seu corpo tremendo, como se estivesse sendo consumido pela mesma energia que ela mesma havia liberado. As portas, antes seladas, agora estavam se abrindo, mas a sensação de que ainda não haviam escapado por completo não podia ser ignorada. O som dos gritos, agora amplificado pelas chamas, enchia o ambiente, e a figura de Margarete desapareceu no ar, deixando atrás de si um vazio absoluto. A pressão parecia ter diminuído momentaneamente, mas o ar estava mais pesado do que nunca. A pressão de um novo silêncio os envolveu enquanto o fogo consumia o último vestígio de maldição. Eles correram para a saída, a adrenalina os empurrando para fora daquele pesadelo. Mas, ao pisar na grama fria do lado de fora, exaustos e aterrorizados, algo os fez parar. Cada um deles, sem querer, virou a cabeça para olhar para o hotel. O prédio, que havia sido tão imponente e ameaçador, agora estava em ruínas, com a fumaça ainda saindo das janelas quebradas. Mas, no último andar, uma sombra foi visível através da janela quebrada. Não era uma sombra comum. Era algo, ou alguém. Uma presença distante, mas palpável, observando-os. O ar ficou denso novamente, e uma sensação de que o terror ainda os rondava se espalhou entre os amigos. Apesar de terem destruído os documentos e os objetos, apesar de terem conseguido libertar a si mesmos das garras de Margarete, uma última verdade ficou clara para todos. O Hotel Eldorado, embora agora em ruínas, ainda estava muito longe de desaparecer. Algo, ou alguém, ainda os observava,
e isso significava que a maldição, embora debilitada, não tinha sido completamente apagada. Sem palavras, eles se afastaram lentamente, sabendo que a resposta estava ali, naquelas janelas quebradas, observando-os do alto, à espera. O hotel, de algum modo, ainda estava vivo. E aquela presença, os olhos invisíveis, nunca deixaram de acompanhá-los. Hotel, haviam se tornado parte dela. Se você curtiu este vídeo, não deixe de se inscrever no canal e, muito importante, para mim. Assim muitas pessoas como você vão se assustar à noite.